Quero falar agora sobre Galopo e a possibilidade do meia argentino que pertence ao São Paulo virar jogador do Boca Juniors. Só se falou disso hoje na Argentina. Imprensa de lá afirma que o Riquelme, que é o homem forte do futebol, é o presidente do Boca, tem a intenção de contratar o Galopo e prepara para os próximos dias uma oferta oficial. É importante lembrar, porém, que a ideia do Boca Juniors é ficar com o Galopo por empréstimo com opção de compra. A alegação é de que o Boca Juniors hoje não tem capacidade financeira para um investimento desse tamanho, até por não estar disputando a Libertadores da América. Boca está no grupo do Fortaleza na Sul-Americana. É quase impossível imaginar que o São Paulo tope emprestar o Galopo. A chance de saída dele hoje mais real é de venda, mais plausível, mais palpável. O presidente Júlio Casares foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não recebemos nada oficialmente sobre o Galopo. Ele tem mercado não somente na Argentina, mas na Europa também. E no São Paulo tudo é analisado. Não tem jogador inegociável. O que tem de negociável é a condição, o preço e o prazo. Só para lembrar, o São Paulo havia desembolsado cerca de 6 milhões de dólares para contratá-lo do Banfield. A verdade é que o Galopo não conseguiu justificar tamanho investimento, pelo menos até esse momento. E o São Paulo, do Zubeldia, tem o Fluminense do Diniz, na segunda-feira. Também vai ser um desafio grande. Agora o Zubeldia jogando em casa, né? Porque viajou pelo mundo, pela América do Sul durante boa parte, conseguiu bons resultados, mas agora tem outros níveis de adversários pela frente. Vai ser um embate curioso, porque o Diniz está mais pragmático, como você falou, depois dessa atuação com o Colo-Colo. E tem um detalhe também que chama a atenção, o Trajano já passou por essa experiência, o São Paulo virou o time das segundas-feiras, né? Jogou com o Palmeiras na segunda-feira, vai jogar com o Fluminense na segunda-feira, vai jogar com o Cruzeiro na segunda-feira. E o presidente do São Paulo está protestando em relação a isso, talvez para o presidente do São Paulo, que sim, está organizando, isso eu preciso referendar aqui, muito bem a arrecadação de alimentos, mantimentos para as vítimas das enchentes do Sul no Portão 5 do Morumbi. Quem passa no estádio é impressionante, ainda bem, a quantidade de coisas que estão sendo entregues e depois distribuídas. Sim, ele doou a grana do leilão, do letreiro do estádio antigo, quase 800 mil reais para as vítimas das enchentes. Sim, é verdade. E ele tem protestado contra os jogos de segunda-feira, que aí é uma outra discussão. Envolve o Corinthians, as TVs. A TV Globo não tem o Corinthians na Libertadores, então ela quer colocar o Corinthians no Brasileiro. O São Paulo passa na TV Globo na Libertadores, então o torcedor do São Paulo não tem mais domingos para ver o time dele em ação, tem só segundas-feiras de noite. Então, é a única maneira de ver o São Paulo na segunda, Arnaldo. Exatamente, né? Só dessa forma, só dessa possibilidade. E acho que agora com uma série de agora com uma série de jogos em casa, acho que há segundas-feiras e quintas, que é o time das segundas-feiras e quintas, eu acho que mesmo com a adesão do torcedor de São Paulo, seria conveniente pensar em alguma promoção de ingressos e tudo mais, porque a presença de público fica um pouco prejudicada pelo acúmulo agora com os jogos em casa e pelos horários e dias que eles vão acontecer a partir de São Paulo e Fluminense, que era às 7 da noite no Morumbi e passou para as 8 da noite no Morumbi na segunda-feira. Exatamente. Também o São Paulo, também aquele leilão do letreiro do Morumbi, também toda a grana, isso. 700 e poucos mil lá. Quase 800 mil, 800 mil reais. Vão também pro... Falar sobre o São Paulo, queria te explicar sobre um novo prazo concedido ao São Paulo para a W Torre em relação à apresentação dos projetos que transformarão o Morumbi. Só para resgatar. São Paulo anunciou alguns meses atrás um acordo com a W Torre para remodelação do Morumbi. A W Torre será responsável por angariar dinheiro e por tornar o Morumbi um palco completamente diferente. 2 projetos devem ser apresentados para votação dos conselheiros do São Paulo.
Primeiro projeto sem cobertura, segundo projeto com cobertura. A ideia principal desse desenho do estádio é rebaixar o gramado, construir uma arquibancada que permitiria ao Tricolor ter uma capacidade para mais ou menos 85 mil torcedores. A inspiração é o que foi feito no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. Pois bem, W Torre e São Paulo têm trabalhado juntos em uma série de ações. Alguns esboços, inclusive, já foram apresentados ao São Paulo. Tricolor e W Torre, inclusive, discutem sobre a criação de um fundo que vai ser responsável por angariar, por captar dinheiro que vai ser utilizado na construção em toda essa obra. O Tricolor estima que hoje o estádio, que arrecada entre 60 e 80 milhões de reais, se tornará um estádio com capacidade para faturamento por ano de 150 milhões de reais, e esses números ajudam na captação de investimentos. Mas, porém, contudo e todavia, esses projetos com cobertura e sem cobertura devem ser apresentados apenas no segundo semestre e não mais no mês de julho. W Torre contratou arquitetos que estão trabalhando em desenhos. O São Paulo tem recebido alguns desses desenhos, mas o Tricolor concedeu à W Torre um novo prazo, essa apresentação dos projetos finais, para que eles sejam debatidos e votados pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, vai ficar para o segundo semestre, possivelmente até dezembro. Essa data ainda está sendo acertada entre as partes, importante contar que o São Paulo concordou com esse adiamento, não é algo que transforme ou traga problemas para esse projeto. A ideia do São Paulo, vale a lembrança, é de ter seu novo estádio apenas em 2030. E enquanto os projetos são elaborados, desenhados, feitos, enquanto São Paulo e W Torre buscam captação de dinheiro, há um outro ponto que precisa ser destravado em relação ao tombamento do estádio do São Paulo, que sofreu esse tombamento porque o arquiteto responsável pela obra do Morumbi é um dos arquitetos mais renomados e ele teve todas as suas obras tombadas. O Tricolor trabalha com a Compresp para um plano diretor que permitiria que o estádio tivesse essas obras importantes e pudesse ser remodelado. Só para completar, Tricolor que vem numa fase muito boa com o Zubeldia, 4 vitórias e 1 empate em 5 partidas. 2 jogos em casa. 2 em casa. Essa Aí vai fugir de River Plate, aí consegue, Isso. ao menos na 8ª. Em tese o Tadieres vai jogar pelo empate, mas isso é outra discussão. É isso mesmo. Não vai fugir provavelmente do Flamengo. Falaremos daqui a pouco. Tem a lesão do Calero. O que vai começar a acontecer? O São Paulo contratou um outro jogador que faz gol, o André Silva, que nem foi tão utilizado pelo Zubeldia. O Galopo é um cara que gosta de fazer Ele gol. tem reserva pro Caleri. Agora tem. Agora tem. E bom. Então eu acho que e o time tem que jogar. O time com o Zubeldia, e que foi assim com o Milton Cruz também, teve circunstâncias, aquelas expulsões dos jogadores nos jogos, vários jogos. Mas o São Paulo não fez um gol e parou. Parou de atacar, tentar o segundo, tentar o terceiro. Em todos os jogos o São Paulo foi... E tem um detalhe, você falou no nome aí que... Oi, Milton Cruz, tudo bem? Paulo Massini, quem tá falando aqui. Um prazer falar com você. Um prazer falar com você. E eu queria lembrar que o Zubeldia, ele trouxe o Milton Cruz pra perto dele, Tava né? lá no banco de novo. Com a prancheta na mão, não é isso? No meio dos gritos. Isso. Prancheta. O Raí Os auxiliares dele... O Raí, nosso editor, elogiou muito isso. Olha lá o Os auxiliares do Zubeldia tem alguma coisa ali, o né? Milton Cruz. Tem alguma Você veja coisa ali. os auxiliares do Abel e o Cebola. Então tem um abraçar, né? Olha, melhor ter você comigo do que né, você contra mim aqui dentro da minha casa. E eu tô curioso agora para saber qual é o comportamento dele tático em casa. Dá curiosidade, né? O apoio da torcida, vem o bafo da torcida, vai para cima, ou se ele é daqueles que faz o placar. Eu tô curioso para saber, porque o Palmeiras é um caso meio à parte. Ele jogou aquele jogo do Palmeiras pro Palmeiras. Agora com outros times... Ele perdeu o Pablo no último treino, né? Na véspera do jogo com o Palmeiras. Então ele mudou tudo em função do Pablo. Como vai ser o Eu comportamento? vou me arriscar. Se o São Paulo não tratar o Zubeldia como tratou os últimos técnicos, na hora em que a oscilação vier, na hora em que o time tiver uma baixa, na hora em que o time jogar muito mal, na hora em que ele eventualmente cometa um erro, se o São Paulo souber entender isso, vai ter um treinador para um ótimo período. Não quero jogar água no chope da história do São Paulo, que tá animado e tal, mas o que vem por aí são jogos em casa. Vamos falar, vai jogar em casa, que legal. Mas, incrivelmente, esse pode ser um cenário
de outro de sarrafo mais alto. Pô, agora você vai jogar em casa. E vai jogar contra times melhores, né? Porque vamos combinar, ninguém esperava que o São Paulo ganhar 5 jogos fora de casa. Não. Né? Beleza, então, mas do Águia de Marabá, eu esperava, só vocês não esperavam, eu esperava. Não, mas assim, mas você não esperava. Vitória fora de casa. Barcelona. Então, acho que é, cara, mas falou, tem as expulsões... Eu vi com um sarrafinho bem alto. Então, você tem... Se fora de casa a gente fez o que fez agora... Então, mas isso você tem que analisar... Esse é o problema. Contra quem? Exatamente. Esse é o problema. Entendeu? Você... Põe isso na conversa também. Foi o que eu falei ontem. O Paulo venceu até agora, eram todos. Foi o que eu falei ontem, teve amiguinhos são paulinos que ficaram bravos comigo. Que o time teve circunstancialmente a seu favor jogos contra equipes frágeis com jogadores expulsos. Os desafios vão aumentar, né? Para um treinador que acabou de chegar. Eu estou falando algo que é a favor do São Paulo e a favor da torcida do São Paulo, que ela possa refletir sobre o que vai acontecer daqui para frente. É só isso. No jogo da Libertadores lá, ou no jogo com o Palmeiras, o estádio estava cheio, certo? O Palmeiras foi segunda-feira. Foi o recorde de público. O jogo do Cobressal com ingresso majorado, o jogo do Barcelona também ingresso majorado, Libertadores. Tava cheio. Eu acho que vai encher, mas é o que o Vecino falou. Uma coisa é você encher uma vez a cada 3 semanas, como aconteceu. Agora são vários jogos seguidos. O cara não tem dinheiro, simplesmente isso, né? Então, assim, depois do Barcelona é o Águia de Marabá, em tese. Então, o Águia de Marabá você tem que botar Exatamente. Trazer outro público para tem que trazer outro público, exatamente. Hoje o São Paulo tem, de fato, jogadores... e não tem mais, eu acho que o que... Às vezes as coisas conspiram e o treinador tem dificuldade de lidar. O que acontecia no final da era Carpini? Era o Rames contra o Carpini, não era isso? Como o Marcini falou, o estádio começou a fazer isso. Rames. Hoje ninguém fala do Rames. Eu não sei se o Rames Rodrigues, nessa sequência de jogos em casa, se ele mudar o comportamento, se ele vai voltar a jogar pelo São Paulo, não creio. Não creio que ele seja pedido numa adversidade contra o Fluminense, como ele estava sendo em todos os jogos que o São Paulo jogava. Porque uma coisa é você viajar, jogar Libertadores. Libertadores é esse negócio aí, cara. Você toma um gol lá do Coberçal, vai... A temporada fácil quem teve foi o ano passado o Rogério e não o Dorival, e esse ano o Carpini e não o Zubeldia. Certo? Para deixar bem claro, o Carpini ele estreia... os jogos não foram complicados, né? Quem? Do Carpini, do Zubeldia agora, nesse recorte. A mudança é aquilo. O entendimento, claro. O Carpini ganharia do Atlético Goianiense em Goiânia? Acho que não. O Milton Cruz conseguiu ganhar. Mas se você dá um... torcedor do São Paulo tá acordadão no começo do ano, Carpini chega, tal, ganha a Supercopa, ganha tiro, quebra o tabu, e aí você propõe a ele, você vai dormir agora até maio, tá bom? Aí toma aqui um negocinho, aí o cara vai e dorme, aí ele acorda agora, né? Aí ele fala assim, perdemos o Paulista, né? Mas tá recuperando, ganhamos 5 seguidas. Uai, mandou o treinador embora. Dou um exemplo. Claudinei Oliveira, técnico do Guarani, foi demitido. Agora, recentemente. Contra a Chapecoense. Ele não estava no jogo contra o Santos? Não. A Chapecoense teve um jogador expulso aos 4 minutos. Cotovelada. 4. Guarani, Chapecoense desce as 2 linhas e fica os 90 minutos sem passar do meio de campo. Numa falta no primeiro tempo, faz 1-0 e aí que baixou de vez. E eu ficava olhando o jogo e os 2 zagueiros do Guarani sem função e sem marcar. Tocando bola, não tem qualidade para sair. Aí eu ficava, o treinador não vai tirar um só dos zagueiros para jogar um pouco o time, abrir um pouco mais o time, ou fazer 2 centroavantes e os 2 lá, sem função. Passaram os 90 minutos e o treinador não teve a mínima capacidade de pensar, meus 2 zagueiros não tem função mais nenhuma. Eu não tomo um contra-ataque, não acontecia nada. E acabou o jogo, perdeu o jogo, foi demitido. Se é um técnico estrangeiro, o Mili, eu duvido que ele termine o jogo com a mais 85 minutos com seus 2 zagueiros sem função. Então são coisas até meio básicas, muitas vezes, que o treinador brasileiro não faz, cara. O Milito perdeu o jogador lá contra o Corinthians, o Batalha. Não tirou ninguém, manteve Paulinho, Hulk, ameaçando o Corinthians o tempo inteiro dentro de Itaquera, blá blá.
E foi lá e fez uma coisa, tipo, o brasileiro teria tirado um dos dois, baixado a linha, ficado se defendendo contra o Corinthians. Então, parece que não, mas são pequenos detalhes que os brasileiros hoje em dia precisam melhorar, cara. Não tem jeito. Ó, Sapinto, Abel, Mourinho, quase todos esses caras aí passaram pelas mãos de um técnico chamado Gesualdo. O Gesualdo veio aqui no Santos e não rolou. Entendeu? É porque ele não tem conhecimento. Gesualdo? Não, tem, ó, a galera, ele é um... Ele é idolatrado pelos técnicos novos, porque ele foi muito importante. Isso é um outro momento do treinador, tá? Pandemia, problemas particulares lá em Portugal, dele, da familiares, o Santos também. Né? Isso não é levado em conta, é levado à discussão no estrangeiro e brasileiro, na língua que o cara fala. Essa forma simplista de ver as coisas, você desperdiça treinadores, entendeu? Os treinadores que a gente tem visto no Brasil, por exemplo, o Adilson Batista é muito mais técnico que o Carpini, mas é um treinador que foi taxado e é alijado do cenário dos técnicos. Aí precisava, não sei porquê, precisava dar uma olhada, ver como é que é. O Maurício Copertino foi demitido hoje do Ferroviário do Ceará. A troco do quê? Por quê? Qual era a expectativa do Ferroviário para mandar o treinador embora agora no mês de maio? Entendeu? Muito também por culpa dos treinadores, que nos tempos atrás, sem concorrência, alimentavam 2, 3 salários, 4 salários durante 3, 4 anos. Então o cara entra na ciranda. O Arnaldo vai demitir, eu vou lá no Arnaldo, o Arnaldo demite, o Vessone contrata, e os caras ficavam rodando, entendeu? A pancada na moleira veio em 2014, entendeu? De lá pra cá, o Brasil tenta se organizar, entendeu? Vai lá fazer o curso da CBF, custa 20 mil reais por mês, vai ver quem dá aula. Por mês? Um curso 50 pau, 40 pau. O pacote do... Pacote inteiro. Aí você chega lá e tá lá quem? É isso. O Santana? Não. Tem vários técnicos que vão dar as aulas. Na última quarta-feira, o São Paulo, sob o comando de Luiz Zubeldia, viajou até o Chile e garantiu uma vitória por 3-1 sobre o Cobresal. Esse resultado favorável assegurou à equipe paulista um lugar nas oitavas de final da Libertadores da América. Além do sucesso em campo, a influência de Luiz Zubeldia está se tornando cada vez mais evidente nos bastidores do centro de treinamento da Barra Funda. Com uma abordagem intensa nos treinamentos, o treinador imprime seu estilo no elenco, que parece responder positivamente, mostrando um desempenho notável em campo. Um aspecto que tem recebido muitos elogios é a comemoração vibrante após os gols. O treinador demonstra um alto nível de entusiasmo e abraça os jogadores com vigor, criando um ambiente positivo e motivador. Enquanto na Libertadores a situação está praticamente definida, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está começando a reagir. Com 4 pontos em 2 jogos, a equipe subiu para a metade superior da tabela. Atualmente, ocupa o 8º lugar, com 7 pontos. Em termos de estatísticas, Luiz Zubeldia supera Thiago Carpini. Nos primeiros 5 jogos, Zubeldia conquistou 4 vitórias e 1 empate, enquanto Carpini obteve 3 vitórias e 2 empates. A diferença é que um dos empates de Carpini resultou em título para seu antecessor. Outro ponto em que Zubeldia supera Carpini é no sistema ofensivo. Enquanto o atual treinador viu sua equipe balançar as redes 11 vezes, seu antecessor presenciou apenas 7 gols marcados. Este desempenho, sem dúvida, trouxe mais confiança ao elenco. O próximo desafio do São Paulo, sob o comando de Luiz Zubeldia, será na segunda-feira, dia 13, contra o Fluminense, no Morumbi, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Zubeldia se destaca mais que o Carpini também em relação à motivação em volta do campo. O Carpini era mais quieto, o Zubeldia já grita e motiva os jogadores em volta do campo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.